Nesse vídeo aqui, eu quero passar para você as 12 ferramentas obrigatórias para quem quer trabalhar com dados. E eu vou ensinar um truque também para você não precisar aprender todas elas. Fala DS, meu nome é Meigaron, sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Comunidade DS. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você as 12 ferramentas obrigatórias para quem quer trabalhar com dados em qualquer área. Então se inscreve no canal, deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago recomendações de ferramentas da área de dados. Lembrando que o convite para os profissionais interessados na área de dados e que busca crescer profissionalmente ainda está de pé. Se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo unido, forte, para poder formar uma rede de apoio profissional e aproveitar as melhores oportunidades da área, entra para nossa comunidade. É 100% gratuito. Depois de você ver esse vídeo aqui, confere os links na descrição para você fazer a sua afiliação. Vamos lá, DS. Você já deve ter sentido um pouco de confusão quando o assunto é ferramenta, porque você não sabe realmente o que aprender ou quais ferramentas vale a pena investir o tempo para ser aprendidas, dado a necessidade atual do mercado. Você deve ter percebido também que existem centenas, eu poderia dizer milhares aqui, mas que centenas é uma medida mais próxima, de ferramentas para área de dados, certo? E essa quantidade deixa a gente confuso sobre qual ferramenta realmente aprender, ainda mais se você é um iniciante na área. E o motivo de cada empresa ter ferramentas diferentes é a decisão que elas tomam sobre a stack de dados. O que é uma stack de dados dessa? Stack de dados é um conjunto de ferramentas que a empresa usa para fazer o seu trabalho. Quando a empresa ela nasce, ela começa a comprar sistemas ou softwares ou plataformas para poder gerenciar os seus processos, eles vão escolher ferramentas de diferentes fornecedores. Então, alguns vão usar um tipo de ferramenta, outros de outro tipo de ferramenta, outros outro tipo de ferramenta, e cada empresa escolhe a sua stack de dados. Você vai escolher, por exemplo, qual ferramenta a empresa vai usar para coletar os dados, qual ferramenta a empresa vai usar para analisar os dados, para fornecer os dados, para manter a segurança do sistema. E essa escolha, ela é uma combinação infinita. Então, existem empresas que às vezes compartilham as mesmas ferramentas, ou muitas vezes as empresas têm combinações completamente diferentes umas das outras. Por isso que você fica maluco quando você olha na descrição das vagas para cientista, para analista de dados, e você vê que cada empresa tem uma necessidade, uma exigência diferente em termos de ferramenta, porque cada empresa escolhe a sua ferramenta. E se você for aprender todas as ferramentas, você vai ficar maluco, porque é impossível aprender todas. Cada dia surge uma empresa nova com uma ferramenta diferente para fazer basicamente a mesma coisa. Então, aprender as ferramentas não é o melhor caminho para você se preparar para a área de dados, e nem para aprender a ferramenta para trabalhar em dados. A melhor forma de você fazer isso é você entender a construção de um projeto de dados, porque o projeto de dados ele é comum em qualquer empresa. Qualquer empresa que vá fazer um projeto de dados, ela segue os mesmos passos. O que muda é a ferramenta usada para fazer cada passo. E aí a empresa tem liberdade para escolher a ferramenta que é melhor para ela. Depende do tamanho da empresa, o quanto ela quer gastar, quantos funcionários vão usar, mas o processo como um todo ele é igual, ele é exatamente igual. Então, se você aprender o processo, você vai conseguir entender quais ferramentas tem em cada etapa. E se você aprender a ferramenta-chave de cada etapa, você consegue aprender todas as outras ferramentas, porque a construção delas é comum, é similar. Se você aprender uma, você aprende todo o resto. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar para você as 4 etapas da construção de um projeto de dados, do ponto de vista da ferramenta, tá? E aí, para cada etapa, eu vou recomendar as ferramentas essenciais para você aprender. Então, eu vou explicar a etapa, depois eu explico as ferramentas de cada etapa e digo para você qual a ferramenta ideal para você aprender em cada uma dessas etapas, tá? Para isso, eu vou usar aqui o meu papel digital, que vai me ajudar a trazer um pouco mais de clareza para você sobre essas etapas de um projeto de dados. Então, todo projeto de dados, independente da empresa, ela sempre vai começar com a coleta. Então, você vai ter aqui uma etapa que se chama coleta de dados. Deixa eu fazer um retângulo aqui mais bonitinho. Você tem uma etapa aqui que ela se chama coleta de dados. Essa coleta de dados é tirar o dado de algum lugar para você conseguir usar. E onde esses dados eles estão? Eles podem estar em várias coisas, tá? Eles podem estar, por exemplo, dentro de planilhas. Então, você tem lá planilhas do Excel. Ele pode estar esse dado dentro, por exemplo, do Google Drive ou da Microsoft SharePoint, né? Ou aquele SharePoint da Microsoft. Esses dados eles podem estar, por exemplo, dentro de banco de dados. Então, você tem, às vezes, banco de dados que estão guardando esses dados, que é o caso da maioria das empresas, tá? Eles guardam os dados dentro de um banco de dados. Esse banco de dados pode ser deles ou pode ser da empresa que eles têm a parceria. Você também vai encontrar dados dentro de PDFs. Então, você provavelmente já viu dados que você gostaria de trabalhar, só que eles estão dentro de PDFs. Então, como tirar esses dados do PDF? E você tem também dados que são baixados via API, tá?
Na verdade, a API não é o local onde o dado está guardado, mas ele é o meio pelo qual você coleta dados. Pensa na API como se fosse um porteiro de um prédio. Você vai até o prédio, até o condomínio, e você precisa falar com algum morador desse prédio. E o porteiro, ele tem todas as notas de onde as pessoas moram e o número de apartamento que eles moram. E aí você chega para conversar com o seu amigo que mora no apartamento 62. Então o porteiro, ele tem ali o nome da pessoa, onde ela mora e como que ela vai tocar a campainha lá da casa, passar o interfone, né? Então a API é a mesma coisa. A API, ela é o porteiro que sabe aonde os dados estão guardados dentro de um sistema. E toda vez que alguém faz uma requisição, então eu quero esse dado. Essa API, ela sabe para quem ela vai passar essa requisição para recuperar o dado e passar para a pessoa que está pedindo esses dados. Uma analogia seria, você chega num prédio, pede para falar com o seu amigo que mora no 62, o porteiro ele faz passa no telefone, né, faz uma chamada para a pessoa no 62, essa pessoa retorna para o porteiro dizendo que tudo bem, pode entrar e você entra. A API é a mesma coisa, tá? Então pensa na API como o meio pelo qual você pega os dados. Então você tem basicamente esses pontos aqui de onde os dados estão armazenados. A gente poderia até acrescentar, por exemplo, a parte do site. Então tem alguns sites tem alguns sites que o dado está dentro do site. Você gostaria de raspar, né? Que é o termo técnico que nós usamos para coletar esses dados também. Então você tem essas várias fontes de dados aqui. Depois que você passa por essas fontes de dados, você terminou a etapa 1. E aí na etapa 1 você vai para a etapa 2. Eu vou até colocar aqui o nome da etapa. Vou chamar aqui, ó, etapa 1. E aí eu vou trazendo para você as ferramentas de cada uma dessas etapas. Mas essa etapa 1 aqui você tem a coleta dos dados. Depois você tem a etapa 2, que é a etapa da limpeza, tratamento e análise dos dados. Então, uma vez que esses dados eles estão coletados, ou seja, você trouxe eles daquele sistema que estava armazenado para o seu computador, você precisa fazer uma limpeza, você precisa fazer um tratamento para poder fazer a análise, tá? Geralmente, os dados, quando você captura eles não vêm da melhor forma possível. Geralmente, eles estão separados, tem que fazer uma união deles. Geralmente, eles têm muitos dados faltantes ou eles têm outliers. Então, você tem que fazer um tratamento ali antes de você conseguir usar esse dado. Então, para você fazer esse tratamento, você vai utilizar algumas ferramentas aqui para tratar o dado, organizar o dado e para você analisar o dado. Tá? Então, você vai analisar o dado. Depois que você fizer essa etapa aqui, você vai para uma próxima etapa. Nessa próxima etapa aqui, você vai não só tratar e analisar, mas você vai agora, nessa próxima etapa, visualizar os dados. Então, depois que você analisa, que você entende o que os dados estão dizendo, você precisa trazer visualizações, que geralmente são visões que vão ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Essas visões, elas contêm, por exemplo, indicadores, elas contêm métricas, contém indicadores de performance, que as pessoas chamam de KPIs, tá? Então, isso aqui são as atividades que você vai fazer dentro das visualizações na terceira etapa. Então, você tem aqui a etapa 3. Então, você tem a etapa 3. E depois, por fim, você tem a etapa 4, que é a etapa onde você vai apresentar o seu trabalho. Ou seja, você vai fazer uma apresentação para as pessoas do que você acabou de fazer. Essa etapa aqui é uma etapa onde você faz um resumo de todo esse processo que você construiu. Geralmente você vai fazer uma apresentação ou você vai produzir um relatório para você enviar, que vai ser enviado via e-mail ou vai ser enviado de alguma outra forma. Então, essa etapa 4 aqui é a etapa da apresentação. Então, essas 4 etapas aqui são etapas que se repetem em qualquer projeto de dados. Não importa se é analista, se é cientista, às vezes a quantidade de passos muda de uma profissão para outra, mas a área de dados, no geral, ela tem esses 4 passos aqui. Às vezes você pode separar, por exemplo, o tratamento e a limpeza da análise, criar uma etapa a mais, ter 5 etapas, mas não vai fugir muito disso aqui. E o interessante é que não importa a empresa que você trabalhe, se é agronegócio, se é banco, se é metalurgia, se é indústria, se é tecnologia, se é serviço, você sempre vai seguir esses passos. Então, se você dominar esses passos aqui e entender o que eu estou explicando para você, fica muito mais fácil entender quais são as ferramentas que vão em cada uma dessas etapas.
Porque a ferramenta vai depender da escolha da stack da empresa, que geralmente ou é Google ou é Microsoft, ou é uma empresa terceira, que tem uma ferramenta específica que a empresa usa. Então, por exemplo, coleta de dados, o que você precisa aprender dentro de coleta de dados? Sugiro você fortemente aprender SQL, porque vai te ajudar a coletar dados que estão dentro de banco de dados, que é onde a maioria dos dados eles estão guardados. Tá? Sugiro você também aprender um pouco sobre a Microsoft, principalmente em termos do Power Query. Então, você tem lá o Power Query. E você também tem o Power Automate, que são ferramentas para você fazer a extração do dado automaticamente. O Power Query ele fica dentro do Excel. Então, dentro do Excel você tem lá o Power Automate, ele vai abrir uma telinha, você consegue configurar algumas coletas de dados ali, de banco de dados, de qualquer outro lugar. O Power Automate é uma ferramenta separada, se eu não me engano ela é paga, tá? Se a sua empresa tiver disponível, melhor, se não tiver, eu acho que vale a pena aprender. Mas você consegue tirar dado de um banco de dados, muitas vezes, às vezes de API diretamente, usando ele. E o Power Automate ele é da mesma classe do Make. Então, existe uma ferramenta no mercado chamada Make. Ela é muito usada para coletar dados para pessoas que não são técnicas. Então, as pessoas do marketing usam muito isso para coletar dados de redes sociais para avaliar, já que marketing não tem pessoas tão técnicas assim na área. Então, o Make é de uma outra empresa. O Power Query e o Power Automate é da Microsoft. O SQL é um open source, então não tem dono. O Google, ele usa um script, tá? Que é um script chamado Google Scripts, para fazer essa coleta, mas que é equivalente ao VBA do Excel. Mas eu sugiro você aprender esses três aqui. Se você aprender esses três tipos, as outras ficam muito mais fáceis para você aprender. Então, isso aqui seriam os dados dentro de coleta de dados, que é a etapa 1. Essas são as ferramentas, na verdade, né? Depois, na etapa 2, que é a etapa de limpeza, você vai aprender o Excel. Então, não tem como. O Excel é muito bom para fazer esses tipos de limpeza quando você tem poucos dados. E vai usar também o Python. O Python é a evolução do Excel. O Excel ele tem um limite que já está sendo atingido por causa do Big Data. Ele tem um limite de alguns milhões de linhas e ele tem várias limitações. Como, por exemplo, você tem acesso somente à matemática básica, você tem acesso, por exemplo, somente a gráficos simples, você tem acesso, por exemplo, a poucos tipos de ferramentas da estatística. Quando você vai para o Python, você tem acesso a ferramentas mais avançadas de estatística, a visualizações muito mais avançadas. Você consegue automatizar processos muito mais fáceis, fazer toda a parte de automação de processos. Você tem acesso, por exemplo, à coleta de dados de vários sistemas diferentes. Então, o Python ele te dá uma abertura muito maior. Ele dá para você uma possibilidade muito maior de fazer o seu trabalho melhor. Então, aprenda Python. Python vai te ajudar muito. Depois, quando você vai para a etapa aqui de visualização, eu sugiro você aprender o Power BI, que é a ferramenta do ecossistema da Microsoft. Sugiro você também aprender o Looker Studio, que é uma ferramenta de visualização do Google, do ecossistema Google. E também uma ferramenta chamada Tableau, ou Tableau, né? Ou ClickView, que são ferramentas proprietárias, ou seja, cada uma é de uma empresa diferente, mas que é muito usada no mercado, tá? Tableau e ClickView. Aprendeu Power BI, Looker Studio e Tableau, ClickView, você vai conseguir cobrir grande parte das ferramentas de visualização hoje disponíveis no mercado, pelo menos as mais usadas, tá? E na última etapa aqui, que é a etapa de apresentação, aí eu acho legal você aprender o Google Slides, que é uma ferramenta muito legal da ecossistema Google. Claro, aprender também o PowerPoint, que acho que vale a pena aprender coisas do PowerPoint. E tem uma outra ferramenta que eu costumo usar também, que é muito boa. Ela se chama... Como é que é o nome da ferramenta? Deixa eu ver se eu pego aqui a ferramenta. Ela é uma ferramenta, chama Prezi. Prezi é uma ferramenta muito boa, tá? Depois você digita lá, ele faz gráficos dinâmicos com modificações, é muito bacana, principalmente você vai fazer apresentações para clientes, ou vai fazer a apresentação do seu resultado final para algum cliente. Essa ferramenta da Prezi, ela é muito boa, tá? Para você aprender a fazer essas visualizações, tá? Então, essas aqui são as ferramentas. Acho que essa aqui era a quarta, né? Deixa eu ajeitar aqui. 4, daí dá os 12 certinho do início do vídeo. Então, você tem aqui a ferramenta 4 é o Make, o 5 é o Excel, você tem o 6 o Python, 7 o Power BI, 8 Looker,
9 Tableau, 10 Google Slides, PowerPoint e o Prezi. Beleza? Então, essas aqui são as ferramentas em cada uma dessas etapas. Mas lembre-se que eu disse para você no início do vídeo, tá? Aprender todas as ferramentas disponíveis para cada uma dessas etapas aqui de um projeto, ela é impossível, porque todo dia tem uma ferramenta nova em cada uma dessas etapas aqui. Se você for por esse caminho, você vai perder muito tempo para conseguir o seu objetivo de ser promovido ou de mudar de área. É muito mais inteligente você aprender o conceito de cada ferramenta aqui, porque as ferramentas elas são parecidas, elas são construídas para resolver o mesmo problema. É o que eu sempre digo, se você aprendeu uma, você aprende todas as outras. Ensinar o conceito foi uma das coisas fundamentais que eu me preocupei quando eu planejei a imersão em dados da comunidade DS. Nessa imersão de dados, eu procurei ensinar as 5 principais ferramentas que você vai encontrar na maioria dos projetos de dados e inclui mais um bônus ainda. Então, na imersão em dados, você vai aprender SQL, Excel, Power BI, Python e o bônus é Machine Learning. E a partir do entendimento dessas principais ferramentas, você será capaz de aprender todo o resto. Tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui para você assistir um vídeo demonstrativo que fala mais detalhes sobre a imersão de dados e da comunidade DS, como é que ela funciona, o que você vai aprender, para você dar uma olhada ali que pode ser muito útil para os seus primeiros passos na área de dados.